Eu fiquei sabendo que você foi lá com o macho lá, seu lá. Entendeu? Então você fica ligeiro, porque é o seguinte: se você vir de boa, beleza, só você, aqui em Paraibuna, eu aceito. Mas se você vir com seu macho, e qualquer um dos meus amigos falar pra mim que você tá aqui em Paraibuna e tá com seu macho, velho, vou cobrir vocês dois no pau, velho. Cansei de ser ameaçado pelo meu pai. Vou estar indo amanhã na delegacia, mostrar todas as mensagens, todos os áudios que ele me mandou. Meu pai não mandou só essa mensagem, mas outras. Já faz mais de 5 meses que eu não converso com meu pai porque ele não me aceita, não me respeita. Ele proibiu de levar o Lucas na minha cidade, sendo que ele não tem nenhum direito. Eu tenho um sonho de ter uma casa na roça. Eu cresci lá, eu tenho um carinho enorme. E agora até o Lucas tá com medo de ir pra lá. Hoje é dia dos pais. Eu fiquei um pouquinho pra baixo porque é a primeira vez que eu não tô passando com meu pai. Eu sempre estava presente nesse dia com ele. E quando eu vi a mensagem dele, eu fiquei um pouquinho feliz, falei, caramba, meu pai mandou mensagem pra mim. Mas não, era ele querendo arrumar uma briga, tentando entender o porquê ele está agindo desse jeito. Meu pai tem 3 filhos, 2 não conversa com ele. Eu levei o Lucas pra roça, mas ele nem acabou ficando na casa. Eu já sabia que o meu pai não queria que eu levasse ninguém lá. Tanto que a gente passou o dia inteiro fora de casa. Eu acabei levando ele também pra conhecer minha família, minha mãe. A coisa que ele pensa é que por mais que ele seja meu pai, ele vai sempre mandar em mim. Porque quando eu morava com ele, ele sempre tinha que estar no controle da minha vida. E fora que ele nunca me apoiou no meu trabalho. Ele queria que a minha vida fosse trabalhar, ter uma mulher, casar, ter filho, sustentar a casa enquanto a mulher cuida da casa. O que eu tô vivendo e realizando hoje é o sonho do Douglas quando ele tinha 10 anos de idade. E eu não vou deixar ele estragar tudo isso. Uma situação muito triste. Um filho que deseja ter um relacionamento com seu companheiro e se posiciona com a sua família, o pai ele traz duras palavras e ele presta BO contra o seu próprio pai por não aceitar o seu relacionamento e muito mais de não deixar o seu companheiro entrar na casa do próprio pai. Aqui precisamos trazer um entendimento sobre essa situação. Primeira coisa que precisamos analisar aqui é o seguinte: há um pai que está vivendo uma situação como essa, e isso reflete a sociedade e até muitos pais cristãos. A primeira atitude, o confronto, não vai te ajudar a ter uma boa comunicação com seu filho. Por isso que em Efésios capítulo 6, o versículo 4 diz o seguinte: pais, não irrite os seus filhos, antes cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A melhor coisa nesse momento é você trazer a melhor representação de Cristo quando houver essa conversa. Por isso que a palavra diz que o Senhor ele andou cheio de graça e de verdade. Nessa hora a gente tem que tentar transmitir amor para a vida do nosso filho. Tentar ele compreender que embora que ele traga essa afirmação na vida dele e a gente reprove, a gente não vai mudar o nosso amor em relação ao nosso filho. Só que muitos pais às vezes não conseguem não deixar de transmitir a sua infelicidade e o luto que já está começando a viver naquele momento. Por isso que o que eu aconselharia é que o pai, quando soubesse disso, talvez até se retirasse, conversasse em um outro dado momento, mas que procurasse uma pessoa que você colocasse para fora, desabafasse, para que quando você tivesse uma conversa melhor e direta com o seu filho, você não trouxesse palavras que você possa se arrepender lá na frente. E o filho está errado em querer forçar o pai em aceitar o seu companheiro em sua casa, quando o próprio pai não está de acordo, quando há uma reprovação por aquilo que ele acredita, por meio de fé. Então o filho ele precisa compreender que o pai está num momento de dor. O pai tinha uma expectativa na vida do filho, e isso tem que ser levado em consideração. Não só a dor da pessoa que está se assumindo por aquilo que ela acredita, mas que do outro lado existe também uma pessoa que está começando a viver um luto de coisas que ele tinha como expectativa que o filho vivesse, e naquele momento parece que tudo foi frustrado. Então precisamos compreender uma coisa: pais, é como um filho pródigo. O filho pródigo pegou a sua herança e foi viver os prazeres do mundo. E com isso ele precisou viver as experiências dele e se encontrar numa situação difícil e lembrar que na casa do pai ele tinha uma vida melhor. E foi nesse momento que ele voltou para casa, se colocando como um servo. Mas o pai viu ele de longe, correu até o filho e o abraçou. Em nenhum momento o julgou. E ainda pediu aos servos e disse: o meu filho que estava perdido voltou. Pega uma roupa nova e vamos preparar uma festa. Então, ou seja, o amor sem o julgamento vai ser a melhor forma de você transparecer o amor de Cristo sobre a vida do seu filho. E que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então isso é uma obra de Deus. Então nesse tempo, tenha um bom relacionamento com seu filho. Ame, beije o seu filho.
Porém, você tem o direito de se posicionar em pedir que ele respeite, que ele não traga ninguém na sua casa desde que você não aprove isso. E ainda que você aprove, que eles na sua casa tenham uma conduta de amigos e que não haja nenhum tipo de contato para respeitar os próprios pais. Isso é possível e já vi histórias que, quando os pais trataram dessa forma, os dois foram alcançados, né? Pela graça de Deus. Então o amor e o posicionamento caminham juntos. E assim como o pai do filho pródigo, ele estava mais preocupado em trazer o filho para casa.